Fala galerinha do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós estudaremos os anos 20 nos Estados Unidos e a crise de 29, ou a Grande Depressão. Bom, os anos 20 nos Estados Unidos foram muito bem, obrigado. Os Estados Unidos passaram por um crescimento econômico gigantesco, onde eles se beneficiaram do contexto da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, eles vão passar por uma crise dentro do seu setor industrial e dentro do seu setor agrícola, ou seja, as produções na agropecuária europeia estavam menores, eles estavam conseguindo colher poucos produtos agrícolas e ao mesmo tempo não estavam conseguindo fornecer tantos produtos na pecuária, assim como também a produção de eletrodomésticos, a produção de alimentos industrializados, tudo isso estava passando por um momento de baixa na Europa. Já os Estados Unidos, dentro de uma política liberal, dentro de um contexto de expansão da sua produção, vai cada vez mais exportar para a Europa. Então, a economia norte-americana ela vai crescer muito baseada nessa fragilidade da Europa, certo? Eles vão se beneficiar daquele momento de baixa das indústrias e da produção agrícola na Europa. Alinhado a isso, muitos europeus, italianos, alemães, franceses, espanhóis, portugueses, entre outras nacionalidades europeias, vão estar interessados em migrar para a Europa, em migrar para os Estados Unidos. Além disso, nós temos também pessoas de outros locais do mundo visando ali uma ida para os Estados Unidos na busca por uma vida melhor. Então, durante a década de 20, nós vamos ter o aumento da população dos Estados Unidos devido a essa grande entrada de imigrantes no seu território. Mas essa grande entrada de imigrantes no território norte-americano, ela acontecia, pois os Estados Unidos estavam aceitando eles de bom grado, porque eram mais pessoas para trabalhar na produção industrial e agrícola dos Estados Unidos, que vinha cada vez mais querendo produzir, pois tinha mercado consumidor suficiente no exterior. E, além disso, quando essas pessoas passaram a trabalhar e passaram a ter seus salários nos Estados Unidos, elas também aumentaram o número de pessoas ali como contingente do mercado consumidor interno dos Estados Unidos. Então essas pessoas trabalhavam, tinham seu salário e compravam os produtos fabricados pelas indústrias norte-americanas. Com isso, nós vamos ter avanços nessa produção através de novas implementações de técnicas, como o Fordismo. Essas novas técnicas de produção vão acelerar demais a produção. Então, era muito produto diariamente e esse produto era rapidamente comprado pela própria população dentro dos Estados Unidos e também dentro das populações europeias e de outros locais do mundo. Então a economia norte-americana ela vinha crescendo e cada vez mais dentro dessa lógica de crescimento as indústrias vinham aumentando cada vez mais a sua produção. Com todo esse contexto de melhora econômica, vão ser inventados vários novos eletrodomésticos, vão ser criados novos carros e a população na Europa, a população nos Estados Unidos vai começar a comprar a ideia do American Way Life, ou seja, o jeito de viver do estadunidense, do norte-americano, que é consumir. Então, a partir da década de 20, também é implementada uma cultura do consumismo dentro dos Estados Unidos, onde você estar bem está ligado a você comprar, certo? Então, dentro disso, as pessoas vão começar a
entrar nessa cultura, nessa ideia e vão se sentir bem a partir do consumo, certo? Então ia tudo muito bem, obrigado nos Estados Unidos, porém, a partir da virada, né, da segunda metade da década de 20, a Europa ela não ia continuar ali, né, na precariedade. Obviamente, alguns países iriam conseguir se reestruturar e dentro disso, algumas indústrias conseguiram ser feitas nesses países ou se reestruturaram dentro de alguns países europeus. E ainda por cima, a produção agrícola já estava conseguindo atender também às necessidades das populações locais desses países europeus. Com isso, os Estados Unidos, as indústrias estadunidenses, a produção agrícola estadunidense devia diminuir a sua produção. Se antes eles produziam, um exemplo, 100 carros por dia, agora eles têm que produzir o quê? 50 carros. Porque se eles não diminuírem a produção, esse carro vai acumular no estoque. Aí você deve pensar, mas o carro é um tipo de produto que não estraga, ele vai ficar lá no estoque e beleza. Mas todo o investimento, né, no material, na mão de obra, gera um custo. E esse custo, muitas das vezes, é bancado por empréstimos de bancos, um capital que vem de fora da empresa, certo? E com isso, se o produto acumula no estoque, você tem uma dívida para pagar. E para pagar essa dívida, você tem que diminuir a sua despesa em algum lugar. E o que acontece? As empresas norte-americanas vão começar a demitir os seus funcionários. Com a demissão dos funcionários, aquele cara que era funcionário da empresa de automobilística, ele vai deixar de ter dinheiro. Se ele deixa de ter dinheiro, ele deixa de comprar de outras indústrias, certo? Então a economia norte-americana ela vai começar a se desequilibrar a partir disso. Vai cada vez mais aumentar o número de desemprego, as empresas vão continuar insistindo na produção alta e ao mesmo tempo vão continuar aumentando as suas dívidas e muitas dessas empresas elas eram fracionadas em ações. Bom, lá nos Estados Unidos, desde essa época até os dias de hoje, eles têm a cultura de fracionar, né, o lucro da empresa a partir das ações. E boa parte da população nessa época tinha já a cultura de comprar ações. Essas ações elas podem ser vendidas a todo momento, né, de acordo com o valor daquela ação no mercado, certo? Então, quando as pessoas começam a ficar desempregadas e vê que essas empresas estavam começando a quebrar, consequentemente, o valor dessas ações estava passando por uma desvalorização. Então, a pessoa, um exemplo, ela investiu $50 numa ação, né? Ela está vendo que a ação está ficando num valor mais baixo que aqueles $50. Um exemplo, 40. E ela não vai querer, né, arriscar perder mais dinheiro. Então o que ela faz? Ela vai vender aquela ação. Só que várias pessoas vão fazer isso ao mesmo tempo, vão vender a sua ação. E aí é que entra o problema. Se todas as pessoas vão buscar vender a ação, o dinheiro que está em circulação, ele não vai ser suficiente para pagar todas essas pessoas. Aí é que entra. No dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores ela quebra, porque o dinheiro, né, circulando, ele não é suficiente para pagar todas aquelas cotas de ações que o pessoal estava tirando. Moral da história, com a quebra da Bolsa de Valores, vai haver um efeito cascata. E por isso, nós vamos chamar isso de uma crise de superprodução, porque todos esses pontos que eu falei até esse momento, eles vão estar, né, se retroalimentando. Mais desemprego, mais empresas falindo, mais bancos quebrando, mais fome, mais miséria, e a população norte-americana vai conhecer, né, uma era negra na sua história. Então, os bancos vão quebrar, porque eles não vão conseguir pagar todas aquelas ações. A produção, ela
vai diminuir bastante porque as empresas vão estar quebrando e as pessoas vão estar desempregadas, certo? Dentro desse contexto caótico, nós temos a era da Grande Depressão, né, no final da década de 20, né, a partir do ano de 1929, a partir da quebra da Bolsa de Valores, e ela vai se perpetuar até o New Deal, certo? O New Deal vai ser um plano de ação feito pelo presidente Roosevelt, onde ele vai intervir, né, através do Estado, ele vai intervir na economia com ações para tentar dar emprego para a população, onde ele vai criar obras públicas, ou seja, a partir daquela obra pública, aquela pessoa que estava desempregada, ela vai receber um salário do governo. E ela vai estar fazendo algo que vai estruturar uma cidade, um estado, certo? Uma estrada, a construção de uma estátua. Tudo isso vai dar uma outra cara para os estados, para as cidades e ao mesmo tempo vai estar empregando a pessoa. Essa pessoa recebendo salário, ela vai poder o quê? Comprar, né, produtos das empresas. Essas empresas, por sua vez, para elas conseguirem, de certa forma, ter crédito, elas precisam do auxílio dos bancos. E aí é que entra. O Roosevelt ele também vai empregar uma política de empréstimo e de reestruturação dos bancos norte-americanos. E aos poucos, né, a economia norte-americana ela vai começar a respirar a partir dessas medidas de intervenção do Estado na economia. Então, o antídoto para a crise nos Estados Unidos vão ser ações de intervenção política na economia, certo, galera? Então, a partir da leitura do livro, a partir, né, do que eu comentei na aula, busquem, né, essa reflexão, busquem pegar esses dados, deturpar esses dados, analisar esses dados, melhor dizendo, e, né, fazer as atividades do roteiro de estudos. Espero que vocês tirem as dúvidas de vocês através do e-mail e, né, até a próxima, galera.